Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou.
Olá, estamos aqui para mais uma aula sobre seitas e heresias. E hoje nós vamos, como você já deve ter visto aí, o nosso assunto hoje é o kardecismo. Precisamos lembrar, e acho que aqui é muito importante, a gente fazer uma distinção entre o espiritismo de uma forma geral e o kardecismo de uma forma específica, tá? Então, o espiritismo, ele existe em várias modalidades aí no mundo, né? Inclusive no Brasil também. Mas existe um tipo de espiritismo que ele vai derivar de Allan Kardec, ou o nome dele na verdade é Rivaí Denisart, e ele era digamos assim, um professor ali do século XIX, que pega o espiritismo e reinterpreta o mundo, posso dizer assim, e o cristianismo em particular, através do espiritismo. Então, nós já vamos entrar aqui em alguns detalhes para você conhecer, mas eu queria primeiro separar o seguinte, ó. Você está vendo aí que eu pus kardecista, que é o doutrinário, o afro, que é o prático, e o esotérico, que é cultural. O que eu quero dizer com isso aqui? É só para ilustrar o que eu estou dizendo sobre o kardecismo, né? O kardecismo ele tem a característica de ser altamente doutrinário. O que isso significa? Significa que ele tem um corpo de ensinos, um corpo de doutrinas que ele vai instruindo as pessoas dentro desse corpo doutrinário. Então, ele acaba tendo uma fundamentação teórica muito profunda e muito ampla. Então, isso aqui é um ponto importante para a gente guardar. Diferente daquele espiritismo afro que nós conhecemos, dependente do sincretismo que ele tem aí sofrido aí ao longo do tempo, mas ele é mais prático, ele não tem muita teoria. Mesmo que hoje algumas linhas que tem um derivado, né, desse espiritismo afro, ele já esteja produzindo literatura, ele já esteja produzindo mais textos, mas ele, na sua raiz, ele é muito pouco intelectualizado, ele tem o seu fundamento ali em práticas, né? E, por fim, você tem aquilo que eu chamo do espiritismo esotérico, que acompanha aquele movimento Nova Era, a maior parte dos ocultismos ele tem aí um aspecto mais cultural, esse espiritismo esotérico. Então, para a gente distinguir, por que nós vamos ver o espiritismo kardecista e os demais não? Justamente porque o kardecismo ele acaba tendo um conteúdo doutrinário maior, mas não só isso. Ele se identifica como cristão. Aliás, só para você saber, quando você lê os escritos de Kardec, é como se ele dissesse assim, ó, o espiritismo que está aí é um falso espiritismo. Aliás, o cristianismo que está aí é um falso cristianismo. Eu sou o verdadeiro cristianismo. Vamos lembrar que o Kardec ele se colocava como a terceira revelação. Primeira era Moisés, segunda Jesus, e a terceira era o espiritismo. Então, ele se colocava aí como um sucessor em uma linha de revelação. Lembra que nós já vimos aí, no caso de Testemunho de Jeová, que estão restaurando, ou mesmo os mormons que estariam restaurando a verdadeira igreja. De alguma maneira, o kardecismo ele entra nessa esteira e ele se identifica aí como um tipo de restauração. Então, ele faz muitas críticas ao cristianismo, no caso, como ele era francês, então a crítica do Kardec vai se voltar principalmente para a Igreja Católica, mas ele critica o cristianismo de uma maneira geral e se coloca como substituto. Né? Então a gente entender muito que o kardecismo ele tem essa máscara, como nós vamos ver, ele tem essa máscara de cristianismo muito forte. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. Depois a gente vai entrar mais algumas questões doutrinárias aqui que vão ser importantes. Mas eu queria chamar a atenção para você saber o seguinte: o kardecismo ele se origina na França. Tá? O Allan Kardec ele era francês. E vem para o Brasil, até porque, vamos lembrar assim, naquela época, a cultura refinada era o francês. Então, ele acaba vindo com digamos, a classe alta. Muita gente da classe alta do Brasil acaba adotando o kardecismo. Por quê? Justamente por ser de língua francesa. Tanto que há um tempo se chamava o kardecismo de autoespiritismo.
enquanto outros tipos seriam o baixo espiritismo, e essa divisão era uma divisão sociológica, né? O pessoal que praticava esse espiritismo refinado, kardecista, eles eram da alta sociedade, então era o alto espiritismo. E os outros tipos eram aí do baixo espiritismo. Mas olha só, interessante chamar a tua atenção para essa estatística aqui. Como eu tenho aqui algumas, mesmo que não esteja tão atualizado como deveria, mas está aqui, ó, no censo de 2012, o crescimento, a taxa anual de crescimento dos evangélicos, como você está vendo aí, é 4,9, foi 4,9, taxa anual, que significa assim, que todo ano, entre 2000 e 2010, o cristianismo evangélico cresceu 4,9% ao ano. O espiritismo, ele cresceu 5,5% ao ano. Então, você veja que ele tem um crescimento bem maior. Se você for observar, e aí também eu penso que isso tem muito a ver, por que houve esse crescimento? Na verdade, eu penso que não foi só um crescimento quantitativo que houve. Houve também, gente, como eu posso dizer assim, uma mudança cultural na qual o espiritismo ele acaba ganhando respeito. Aí eu quero lembrar o seguinte, que naquele ano foram lançados filmes espíritas que tiveram uma relevância, principalmente aqueles ligados ao chamado Chico Xavier. Então, você teve livros dele que se transformaram em livros e teve, inclusive, um filme dele. Então, tudo isso levou, assim, digamos assim, uma aceitação social maior do espiritismo. E talvez nisso muitas pessoas que até então não se identificassem como espíritas começaram a se identificar ali como se fossem espíritas. Então, isso trouxe assim não um crescimento no sentido de mais pessoas, que pode ter acontecido também, provavelmente aconteceu também, mas no sentido de algumas pessoas que talvez no passado, o que você é? Eu sou católico, né? Ou eu não sou nada, mas que tinha uma simpatia, um envolvimento com o espiritismo, de repente, na hora do censo, o que você é? Eu sou kardecista, eu sou espírita. Então pode ser que o resultado seja isso. Mas eu quis trazer essa estatística até para você observar uma queda no crescimento, não diria uma queda, mas uma diminuição no crescimento evangélico e um aumento no crescimento do espiritismo. Mas outra coisa que eu gosto de mostrar, e eu acho isso aqui muito importante, aqui, quando você compara o espiritismo no Brasil, e especificamente o espiritismo que eu estou falando aqui é o kardecista mesmo. Lembrando que esses dados não são dados atualizados, mas que já dá para você ter uma ideia da situação. Número de espíritos no Brasil em 2010, 3.850.000. População do Uruguai em 2010, 3.316.328. O que nós estamos vendo aqui? Que dentro do Brasil você tem mais kardecistas do que gente no Uruguai. Mais do que a população de um país inteiro você tem aqui. Então, esses números são bastante significativos. Eu fiz, inclusive, uma comparação aqui, número de espíritas eu peguei só em uma região, tá? Só em uma região, na região do Rio do Sudeste. Você tem aí quase 480.000 espíritas, com a população da Islândia, 313.000. Então, essas comparações são boas, porque a gente assim, mas o percentual deles não é tão grande. Não é tão grande, porque você está pensando num país de base continental como o Brasil. Mas quando você começa a olhar o mundo, você vê que a população de kardecistas no Brasil é muito grande. Agora, deixa eu dizer, quando a gente apresenta estatística assim, é óbvio, gente, nossa cultura ela é multicultural, é pluralista, ou seja, você pode crer naquilo que você crê. Então, não há nenhum problema no kardecista divulgar a sua crença, trabalhar pela sua crença, e eles fazem. Só para vocês terem ideia, isso aqui é muito importante. Eles têm treinamento para aqueles que querem fazer palestras sobre o kardecismo. Vamos falar assim, você, praticamente toda cidade, ou grande cidade, você tem uma banca de livros espíritas. Eles têm ainda, já é a raiz deles, né? Mas eles têm aí uma penetração no meio cultural brasileiro, assim, já começaram nas classes mais altas. Então, há muitas coisas para a gente entender por que eles têm esse crescimento e esse desenvolvimento. Nós vamos, inclusive, trabalhar isso aqui e verificar essas questões
biblicamente, tá? Mas nós precisamos entender que, por mais que ele use o nome cristão, que ele se identifique como cristão, o espiritismo, ou o kardecismo mais propriamente dito, ele distorce toda a doutrina cristã e também ele tem práticas que são contrárias às escrituras. Eu vou repetir aqui, gente, nessa aula, o que eu tenho falado em outras, né? Essas pessoas, nós não estamos analisando os kardecistas, os espíritas kardecistas aqui, dentro de uma perspectiva de moral pessoal, tá? Muitos deles são pessoas maravilhosas, muitas vezes são pessoas assim de uma índole boa. Não é essa a questão. Eu acho que nós, vou aqui só abrir um parêntese, nós estamos estudando esses vários grupos religiosos, e nós temos que saber a perspectiva correta. Então, assim, nós entendemos que o que eles creem, o que eles ensinam e o que eles praticam são contrárias àquilo que as escrituras elas apresentam. E viver segundo as escrituras, viver contra as escrituras, é viver contra Deus. E é óbvio que essa nossa perspectiva é a perspectiva bíblica. Agora, isso não significa que essas pessoas não sejam pessoas confiáveis, ou pessoas boas, ou pessoas bem intencionadas. Eu gosto sempre de repetir Provérbios 14 e 12, que também está repetido ali em Provérbios 16, 23. Há caminhos que para o homem parece direito, mas no fim são caminhos de morte. Então eu estou falando isso aqui para a gente para termos um posicionamento correto kardecista, porque eles vivem sob a égide de amarás o teu próximo como a si mesmo, e embora a sua prática não seja correta, né? Diga assim, o porquê que eles fazem isso, eles têm os seus benefícios, seus valores pessoais e até sociais. Agora, nós não podemos validar o que eles estão fazendo biblicamente, e podemos, e até devemos, tendo possibilidade, tendo acesso, mostrar para eles que as crenças deles realmente não são crenças bíblicas, né? Coisa que eles acreditam que seja. Mas vamos lá para essa questão doutrinária aqui no Brasil, do kardecismo no Brasil, tá? Bom, doutrina espírita, interpretada pelo francês Hippolyte Léon Denis Rivail, chegou ao Brasil em meados do século XIX, nos estados do Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e Bahia. Ganha impulso com a formação de grupos de estudo das obras do professor francês Allan Kardec, fundador da corrente espírita conhecida como kardecismo. Como, na época, os textos espíritas ainda não estavam traduzidos para o português, os praticantes da nova religião pertenciam a classes sociais mais instruídas. Em 1884, foi fundada a Federação Espírita Brasileira. Então, você está vendo aqui que o Hippolyte Léon Denis Rivail era um francês, mas só para você entender assim que como é que começa? Você tinha já nos Estados Unidos, depois isso imigra para a Inglaterra e depois para o restante da Europa, uma coisa que era na época conhecido como o fenômeno das mesas girantes. O que eram esses fenômenos das mesas girantes? Eram sessões em que você tinha ali um médium, e o médium canalizava um espírito, e fenômenos sobrenaturais aconteciam. Entre esses fenômenos sobrenaturais, uma mesa levantava e começava a girar, um violino flutuava no ar, tocava sozinho. E aí começou isso a despertar a atenção de muitas pessoas, até para ver se aquilo não era fraude. E muitos detectaram que não havia fraude ali, que aquilo realmente era legítimo, que estava acontecendo. Inclusive, aqui é um ponto que nós vamos trabalhar aqui no nosso roteiro. Isso começou a vir uma febre por toda a Europa, até chegar no Kardec. O Kardec, que chamava, como nós vimos, Hippolyte Léon, ele começa a usar o nome Kardec porque ele se intitula uma reencarnação de um poeta celta que, segundo ele, teria esse nome de Allan Kardec. Mas aqui um ponto importante sobre o kardecismo é o seguinte: esses espíritas que começaram a surgir, nem sempre eles reconheciam algumas coisas que o Kardec vai reconhecer depois. Então, o que o Kardec faz?
Ele pega essa presença dos espíritos, ele começa a entrevistar os espíritos, começa a entrevistar mesmo, senta lá e esses supostos espíritos, começa a conversar, faz uma seleção dessas conversas, é da onde surge o Livro dos Espíritos, e com esse conteúdo ele vai gerar o livro chamado Livro dos Espíritos, com os devidos cortes ali. Então, essa é uma primeira fase. Numa segunda fase, como eu posso assim, ele amplia essa questão da comunicação com os supostos mortos, e ele traz ideias hindus para dentro da sua doutrina. Então, que doutrina ele traz? A doutrina do karma, que você está pagando pecados de outra vida, e a doutrina da reencarnação. Então, até uma novidade para você, porque geralmente nós, brasileiros, vou até tirar aqui, por eu aqui, para dar as explicações. Geralmente eu e você, brasileiros, nós identificamos a reencarnação com o espiritismo. Mas nem todo espírita acredita na reencarnação, tá? Oh, como assim? É verdade. A reencarnação, ela é, primeiramente, uma doutrina hindu, uma doutrina presente no hinduísmo. O Kardec é quem traz ela para dentro do espiritismo. Isso é muito interessante, gente, assim, de você pensar nisso. Vou dar aqui um exemplo. O Arthur Conan Doyle, Sir Arthur Conan Doyle, para quem não sabe, o criador do Sherlock Holmes, ele tem um livro chamado A História do Espiritismo. E desse livro, alguns trechos, ele combate a ideia da reencarnação, até zomba da ideia da reencarnação. E ele defendia o espiritismo, ele defendia essa realidade do contato com esses mortos, esses supostos mortos, né? Então, o Kardec, ele está somando a isso elementos que não tem em todo o espiritismo. Então, a reencarnação, a ideia de karma, ela foi trazida para dentro do espiritismo pelo Allan Kardec. Mas a principal questão nisso tudo não fala nem essas doutrinas hindus que entram no espiritismo de Kardec. É o elemento cristão, tá? Porque que o Kardec faz? Ele faz uma reinterpretação da Bíblia, ele faz uma reinterpretação do cristianismo a partir do espiritismo. Então, ele começa a misturar o espiritismo com o cristianismo. E aí, então, você tem o kardecismo a ponto, né? Acho até engraçado. Eu lembro uma vez, eu vou numa banca, tá assim, era uma época de CD, tá, gente? Você já deve lembrar. Como é que era? CD de música cristã espírita. Então, o que é aquilo, gente? Cristã espírita, nós não tem como você conciliar essas coisas. Mas é o que aconteceu. Então, o kardecismo, ele pegou uma carga muito grande, tanto que ele tem o Evangelho, segundo o Espiritismo. Você tem um conjunto de livros do Kardec que envolve essa questão do Espiritismo. Então, acabou que quem está ali no Espiritismo, ele pensa que não só que ele está em um tipo de cristianismo, mas às vezes ele pensa que ele está seguindo o verdadeiro cristianismo. Então, é aqui onde o problema é grave, porque você vai ouvir falar de Deus, vai falar de Jesus, vai falar de evangelho, vai falar de mestre. Então, por mais que negue os fundamentos do cristianismo, ainda assim, o rumo que ele toma é como se ele fosse um cristianismo. Olha, eu até diria o seguinte, gente. Quem estudou a história da igreja sabe um pouco que lá no começo da história da igreja surgem os gnósticos. Os espíritas são muito semelhantes, os kardecistas, né? São muito semelhantes aos gnósticos. Né? Mas vamos lá para a gente ver aqui mais alguma coisa. Teve no Brasil um crescimento significativo, apoiando-se em premissas que, apesar de nem sempre verdadeiras, eram suficientemente convincentes para atrair o povo brasileiro. Allan Kardec uniu o cristianismo à necromancia e a certos conceitos hindus, sem levar em conta que água e óleo não se misturam. Seu espiritismo não é um espiritismo verdadeiro, e seu cristianismo é falso. Seus seguidores se julgam cristãos, mas isso não é verdadeiro. Kardec apelou para certos elementos que, uma vez analisados à luz da Bíblia e de si mesmo, mostram o engano do kardecismo. Então, essa é a verdade, gente. E essa nossa análise que nós fazemos, eu queria só lembrar que aquilo que eu tenho falado, eles têm toda a liberdade para crer no que ele quiser, liberdade de crença nós temos na nossa Constituição,
Mas isso não impede de você estar dizendo que a sua crença, o fundamento da sua crença, vem das Escrituras. Mas eu vou olhar para as Escrituras e o seu fundamento não está de forma nenhuma lá. Tá aqui, ó, gente, que interessante. Tá aqui as obras do Kardec, né? Tá aí o Livro dos Espíritas, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, segundo o Espiritismo. E você vê o seguinte, para você prestar um pouquinho aqui a atenção, né? Os dois primeiros livros, o Livro dos Espíritas e o Livro dos Médiuns, você vê que não tem nenhuma tônica aqui cristã. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, já começa a querer misturar ambos. Já começa a querer misturar ambos. E os próximos dois, que é o Céu e o Inferno e a Gênesis, já assumem um posicionamento mais bíblico. Por que isso, gente? Porque, entenda, é igual quando os marxistas, comunistas, socialistas, eles querem dizer que Jesus é socialista. Por quê? Porque você está num país de cultura cristã, né? A grande maioria é cristã, seja nominal ou não, seja católico, seja evangélico, é cristão. Você está colocando uma outra fé ali. Então, você tem que fazer conexões entre aquilo que você acredita e essas fés. Então, mesmo que essa conexão ela inexista naturalmente, ele precisa trabalhar para provocar essa conexão. Então, aí é onde entra o trabalho do Kardec de tentar fazer essa união aí, né? Mas vamos lá, vamos continuar um pouquinho mais aqui. Tá aqui, ó, aquilo que eu já tinha exposto para vocês. O espiritismo kardecista ele é uma mistura de crenças. É o espiritismo ocidental, que é o fenômeno de mesas girantes, ideias do hinduísmo, como karma e reencarnação, e o cristianismo, né? Então tá aí. Bom, gente, aqui agora, o que eu quero aqui? Eu ponho aqui o perfil do kardecismo, né? Eu traço aqui um perfil do kardecismo, onde ele faz certos apelos para que possibilitou a sua penetração. E eu queria usar esses apelos que vem do kardecismo e mostrar, fazer aqui uma pequena refutação deles, para a gente poder entender todo o perfil à luz da Bíblia. Tá? Então, são os 9 pontos que eu costumo trabalhar para a gente analisar. Bom, primeiro apelo do kardecismo que você está vendo aí, eu chamo de apelo científico. O que eu quero dizer com isso? Gente, o espiritismo kardecista, que nasce ali no século XIX, ele nasce dentro de um período em que a ciência ela virou uma espécie de religião, inclusive alguns chamam de cientificismo, tá? Onde tudo tinha que ser analisado pela ciência. Se a ciência ela não aprovar, então é falso, né? Ou aqueles, não a ciência em si, aqueles critérios estabelecidos é falso. A racionalidade, ou seja, se algo não é racional, tem que ser rejeitado. Então, o espiritismo, num primeiro momento, ele não se classificava como uma religião, e sim como ciência. Por quê? Porque essa classificação de ciência em si, ela dá um ar de respeitabilidade, de confiabilidade que a religião não tinha. Esse é um período em que a religião ela vai sendo relegada a uma coisa cada vez menos confiável, supersticiosa, e confiável é a ciência. É muito interessante, gente, que o grande, digamos assim, o grande formulador disso é um francês também, que é Auguste Comte. E o Auguste Comte, ele é o criador do positivismo, ele coloca a fase científica como a fase superior da humanidade. Ele divide a história da humanidade em 3 fases. A primeira é a fase mitológica, a segunda a fase metafísica, e a terceira a fase positiva, que é a fase científica. E é muito engraçado, gente, que as imagens do Allan Kardec, desse período, elas lembram muito a imagem do Comte, né? Aquela imagem assim, até o estilo, bigode e tal. Então, lembra muito o Comte. Por quê? Porque ele queria passar essa ideia de somos uma ciência. Hoje ninguém tem mais ou pelo menos a maioria já não tem mais esse preconceito contra a fé, contra a religião, tá? Isso é uma coisa que, somente na segunda metade do século XX, caiu. Então, o pessoal começa a olhar
essa situação toda hoje não entende, ou nem cita mais. Mas lá no século XIX, o espiritismo, ele se coloca, não somos uma religião, nós somos uma ciência. Então, ele fazia um apelo científico. Por que eu coloco aí primeiro Timóteo, capítulo 6, 20 e 21? Porque vamos lembrar que as epístolas pastorais, elas foram escritas em um período já, digamos assim, em que heresias estavam surgindo, e algumas dessas heresias que surgiam também misturavam cristianismo e também se consideravam ciência, se consideravam um conhecimento superior. Então, Paulo escreve, né? Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos da falsamente chamada ciência. Então, olha só, não é que Paulo é contra a ciência, mas contra aquilo que falsamente se chama ciência. Então, o espiritismo não é ciência. O espiritismo é religião, é crença, muito claro disso. Mas, na época, se colocava como uma ciência. E aí Paulo continua, a qual professando alguns se desviaram da fé. Eu acho muito interessante, já li a história do espiritismo, do Arthur Conan Doyle, e você veja assim qual é a questão. Vou até usar essa ilustração aqui. Dentro dessas reuniões espíritas que eles faziam na época, haviam certas manifestações espirituais, como eu disse. Por exemplo, um violino subia e tocava e ficava sozinho tocando no ar. Muitos cientistas, né, muitas pessoas da área da ciência, elas foram nessas reuniões com uma finalidade: analisar se aquilo era uma fraude ou fazer todo um teste científico para saber se aquilo ali era fraude ou realmente estava acontecendo. E o que eles verificaram? Eles verificaram que não havia fraude, que realmente aqueles fenômenos sobrenaturais estavam acontecendo. Dentro dessa perspectiva, essas pessoas, eles entendiam o seguinte: não, nós fizemos uma análise científica do fenômeno espírita e testificamos que, dentro dos critérios científicos, não é uma fraude, é verdadeiro. Qual é o problema aqui? Na verdade, o que eles verificaram não era a veracidade do espiritismo. O que eles verificaram foi a veracidade dos fenômenos. Qual a distinção isso? A distinção é a seguinte, vou dar aqui um exemplo. Segundo eles, esses espíritos eram espíritos de mortos que estavam ali se manifestando e tocando violino no ar, por exemplo. Né? A questão é a seguinte: o fato de ser real que aquele violino estava tocando no ar confirma que tudo aquilo que esses espíritos falaram era verdade, ou seja, ele se identificou como alguém que morreu. Ele era realmente alguém que morreu? Um cientista tinha como verificar isso? Não. Então, vou até usar aqui o nosso perspectiva bíblica. Né? Nós vamos citar, inclusive, segundo Coríntios 14, não é maravilha porque o próprio Satanás transfigura em anjo de luz. Então, você tem ali um espírito maligno, enganador, vamos lembrar de 1 Timóteo 4:1, né? Doutrinas de demônios, ensinos de demônios e espíritos enganadores. Ele enganava, ele falava que ele era um morto que estava ali, não era um morto, era um espírito enganando. O que eu quero dizer é o seguinte: a ciência, ela poderia até mostrar se aquilo era uma farsa, um truque, como na mágica, ou não. Aquilo era um fenômeno que estava acontecendo. Mas ela jamais tinha condições de especificar qual é a natureza desse fenômeno, quem estava por trás desse fenômeno. Então, isso é muito importante, porque a Bíblia, nós vamos ver, ela revela esses fenômenos que de fato eles são. Então, a ciência foi enganada. Enganada por quê? Porque ele achava que basta provar que não havia fraude no fenômeno em si, mas isso não garantia que não estavam sendo enganados da identidade desses espíritos que estavam ali envolvidos. Tá? Então, primeiro apelo que faz, que descreve a natureza do kardecismo,
é uma falsa ciência, tá? Um falso conhecimento, tem nada de científico aí não. Segunda coisa, o apelo cristológico. E aqui, para mim, é um dos mais importantes para a gente lidar. Inclusive, eu vou insistir de novo com vocês, para vocês assistirem o vídeo, a armadilha semântica, tá? Já passei aqui esse vídeo para ser visto. É muito importante que vocês vejam. Se quiserem ler no site Missão Atenas também, a armadilha semântica, quem gosta de ler, que aí também você capta isso. Nós precisamos entender que tem uma armadilha semântica e nós precisamos escapar dessa armadilha semântica. Mas vamos lá. Então, existe um apelo científico, um apelo cristológico. O que é um apelo cristológico? Gente, o kardecista, ele fala, o nosso mestre Jesus, aprender do evangelho de Jesus. Então, Jesus está lá presente. Gente, aí deixa eu dizer, no Islã, Jesus está lá também, como Issa, é um profeta. Na Testemunha de Jeová, Jesus está lá, é o anjo Miguel, né? É o anjo Miguel. Então, a gente pensa assim que, até falar, eu comento muito, inclusive acho que na armadilha semântica eu comento de lá na minha cidade que tinha uma placa dizendo assim, Jesus é a chave da Umbanda. Bom, gente, Jesus, tudo aquilo que Jesus era, tudo aquilo que Jesus pregou e ensinou, tudo aquilo que ele representava era o contrário daquilo que a Umbanda ensina. Mas ele vai lá e ele pega essa figura principal da nossa história, que é Jesus, e transforma ele num aliado da Umbanda, sendo que ele não é. É um falso Jesus que está lá. Então, eu pus 2 Coríntios 11, 3 e 4 aqui, porque aqui Paulo fala em receber falsos espíritos, em falsos evangelhos, em falsos Jesus. Então, veja só, Paulo fala que até o Jesus que eles alegam, o Jesus pode ser um Jesus falso. Então, o Jesus do kardecismo é um Jesus falso. Mas a pessoa que está lá, ela acha que basta o nome. Nós já vimos, inclusive, quando estudamos a primeira aula, quando vimos ali as 4 operações matemáticas, que para eles Jesus é um mero médium. Que Jesus não é um filho de Deus, não é o verbo encarnado, não é a segunda pessoa da Trindade, não é nada disso. Para eles, Jesus é um médium. É um médium. É só isso. Vou até contar aqui uma experiência para vocês que é muito interessante. Quando eu era menino, antes da minha conversão, eu li um livro chamado Fernão Capelo Gaivota. E esse Fernão Capelo Gaivota, ele falava de uma gaivota que ele não se conformava, que a vida fosse só comer, buscar alimento, que isso era a vida, né? Ele queria ir além. Então ele começa a voar mais alto, até que ele vai para outra dimensão, né? Outra dimensão. E aí, depois que ele chega nessa outra dimensão, ele resolve descer para as dimensões mais baixas para ensinar para as pessoas que vinham de dimensão mais baixa que havia algo superior. Quando eu comecei a ler o livro, ele me despertou muita coisa boa, né? De que a vida era mais do que o alimento, né? Não é que Jesus fala, né? A vida é mais que o alimento, mais que as vestes. Então, isso me despertou. Só que com o passar do tempo que eu estou lendo o livro, eu começo a ver o fundo espírita. Eu ainda não era um convertido, lendo o catolicismo, não era um convertido. Mas naquele momento que eu li o Fernão Capelo Gaivota num nível superior e descendo esse nível superior para ajudar as pessoas que estavam nesse nível inferior a ir para o superior, inclusive o Fernão Capelo Gaivota, ele faz ele reúne, né, novos adeptos, né? Vai lá e reúne novos adeptos para poder ensinar as demais gaivotas. Então eu vi o paralelo que eles queriam fazer com a pessoa de Jesus e com a heresia espírita ali. Porque você sabe assim, o termo avatar, que muitos usam hoje sem saber qual é o verdadeiro sentido, o avatar é justamente alguém do plano divino que vem para o plano humano para ajudar as pessoas. Esse é um termo hindu. E dentro do espiritismo, Jesus é às vezes um avatar, ele está no superior e veio aqui no inferior para poder ajudar as pessoas. Então, para a gente entender que essa é a visão espírita de Jesus, a visão kardecista de Jesus, não é a visão bíblica. Então, assim, o Jesus ali do espiritismo é uma visão falsa, cai
naquilo que Jesus alerta lá, Mateus 24, e surgirão falsos cristos. Então, é um falso Jesus, você pode ter certeza disso. Mas as pessoas estão lá, é a questão da armadilha semântica. As pessoas acham que só porque chamam, falam que é Jesus, que é de fato Jesus. Então, esse é o apelo cristológico que o kardecismo tem, e dentro da nossa cultura é um apelo muito forte, porque a pessoa se desiludiu na época com a Igreja Católica, né? Se desiludiu ali com o cristianismo tradicional. Tem aqui um outro cristianismo com Jesus daqui é mais legal, ele vai para lá. Mas, gente, a desilusão com organizações humanas não vai mudar quem Jesus é. Então você troca um Jesus que é o Jesus bíblico por alguém que não é Jesus de verdade. É uma ideia ali do Kardec, é ali algo que tem a sua origem em 1 Timóteo 4, 1. Tá? Nós vamos para o próximo apelo que eu faço, o apelo escriturístico. Bom, gente, aqui estou falando essas coisas e vai ajudar você a entender o kardecismo. Além dessa característica de usar Jesus, né, a outra característica que eu considero perigosa é citar a Bíblia. Então, veja só, se você apertar, se você conversar com um kardecista, ele vai criticar a Bíblia. Ele vai dizer que a Bíblia é um livro humano. Até uma das citações da primeira aula, eu falo ali, né? Essa questão de que que ele menciona assim, né? Um líder espírita, né? Que é o Carlos Embassi, que a Bíblia tem passagens bonitas e passagens grosseiras. E outro diz que ele não gosta de discutir porque ele não entende muito de Bíblia. Então, como acontece com Nova Era, como acontece até mesmo com o muçulmano, que acontece até com comunistas, ele quer citar a Bíblia e puxar respaldo, e puxar apoio, e ter uma sanção da Bíblia. Por que ele crê na Bíblia? Não, gente. Porque ele sabe a autoridade que a Bíblia tem na nossa cultura. Eu vou falar assim, vamos pegar aqui uma questão, será a questão homossexual. Às vezes eles têm uma preocupação de que a Bíblia está sancionando a ação dele. Mas eu pergunto assim, por que ele quer a sanção da Bíblia? Ele crê na Bíblia como palavra de Deus eterna e revelação? Então, para que você quer a sanção da Bíblia? Então, é uma questão de ponte. Eu falo assim, não, eu não creio na Bíblia, mas o fulano crê. Então, eu tenho que procurar trechos na Bíblia que vão confirmar a minha fé. Então, fica querendo achar karma na Bíblia, reencarnação na Bíblia, fica querendo achar a ideia de Jesus como se fosse médium na Bíblia. Mas, gente, ele não crê, deixa eu falar, ele não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, ele não crê. Você pode pergunta para qualquer espírito, você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada e inerrante? Ele vai dizer, não. Então, por que você cita a Bíblia? Porque eu e você acreditamos na Bíblia. Então, para poder capturar a mente do povo, ele precisava desse aval, o aval da Bíblia. Os versículos que eu coloco aí, gente, vou explicar aqui, depois vocês podem verificar lá. Isaías 8:20 fala, né? A favor dos vivos se consultarão os mortos, e aí ele fala assim, a lei e o testemunho. Se eles não falarem segundo eles, jamais verão a alva. O que o profeta está dizendo assim? Porque o povo, ao invés de ouvir a palavra do profeta, que era a palavra que vinha de Deus, eles iam consultar os supostos mortos, né? Só que o que ele pergunta é o seguinte, você vai consultar os mortos para beneficiar os vivos? Aí fala assim, lei e testemunho. O que era lei e testemunho? Era a palavra de Deus. Se não falar segundo ele, não vai ver a alva. Então, o espírita, de maneira geral, ele não fala segundo as escrituras. Mas ele fala em amar o próximo. Tá, você pegou um ponto de amar o próximo que está lá, e isso é bom. Mas isso não é... A Bíblia não se resume em amar o próximo. A Bíblia não se resume nisso. Há todo um conjunto de verdades reveladas, e todas elas são verdades reveladas. Não, mas essa parte da Bíblia eu não gosto. Então, você não pode da Bíblia. Não tem como você lidar desse jeito. Então, esse ponto aí. A segunda passagem que eu uso aí é aquela passagem que vai descrever um pouco do mundo dos mortos, quando o rico lá no Hades, ele fala para Abraão, né?
manda alguém na casa dos meus irmãos para dar testemunho, que eu não quero que eles venham nesse lugar de tormento. E a resposta de Abraão por 2 vezes foi: eles têm a lei e os profetas, que eles ouçam a lei e os profetas. Aí quando não é aceito, né, o rico fala: não, mas Abraão, pai Abraão, se um morto for ter lá com eles, eles vão acreditar. Aí o Abraão fala assim: se eles não creem na lei e nos profetas, não vão crer nem que um dos mortos volte. Porque se o morto voltasse e falasse aquilo que está na Bíblia, eles nunca mais iriam querer ouvir os mortos. Mas os mortos voltam e enganam, né? Supostos mortos, como nós vamos ver. Então, mas, gente, você está ali, você está estudando espiritismo, você está estudando hinduísmo, você está estudando crenças contrárias às escrituras, com passagens bíblicas distorcidas, então você acha que você está estudando a Bíblia, mas de fato eles não estão estudando as escrituras, tá? Mas vamos lá. Apelo cosmológico. Isso aqui é uma coisa mais complexa, mas eu quero usar isso aqui até ser rápido. O que eu quero dizer aqui é que eles procuram dar uma explicação. No segundo ponto, também eu vou falar um pouco assim. Eles procuram usar o espiritismo, como disse, o espiritismo ele tem a sua própria visão de mundo, que é uma visão esotérica, é uma visão gnóstica, é uma visão bem parecida com a Nova Era, e é mesmo, tá, gente? A Nova Era lá, como nós vamos ver, numa das aulas, ela tem muita semelhança com o espiritismo, e o kardecismo no Brasil ele abraçou muito a Nova Era, até porque a semelhança entre eles é muito grande. Eu lembro quando eu estive lá em Franca, que quase se tornou a capital espírita do Brasil, que lá você tem um complexo assim de espírita, mas sim, um negócio enorme. E você tinha editora Nova Era, você tinha faculdade Nova Era, porque é uma visão de mundo muito parecida aqui. E uma das coisas, para você entender, as interpretações que eles fazem, né? Eu vou até aqui, assim, um problema com a reencarnação, um problema bem técnico com a reencarnação, que eles falam o seguinte, eles dizem que as pessoas morrem e reencarnam. Aí eu pergunto o seguinte, e como que a população do mundo, ela cresce? Não, porque se morreu 50 e eles vão reencarnar, você vai ter 50 reencarnando. Como é que você tem hoje, você sabe que a humanidade, ela demorou muito tempo até chegar no 1º bilhão. Ela vai chegar no 1º bilhão, se não me engano, lá no começo em meados do século XIX. Vai chegar no 1º bilhão, hoje é quase 8 bilhões. Então, o que acontece? Você acaba tendo uma dúvida, de onde vem essas outras almas para reencarnar? E aí é onde o espírita diz que a Terra que nós vivemos é uma terra de purgação, ou seja, as almas vêm para cá para sofrer, né? Purgar o seu pecado e reencarnar melhor. É verdade, essa crença. E aí, por exemplo, eles vão citar João 14:12, diz assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Eles gostam de dizer com isso que são vários planetas habitados e que morrem nesses outros planetas e reencarnam nesse nosso, porque a Terra é um planeta de expurgo. Gente, ele está dando uma visão cósmica, uma visão ampla do espiritismo? Está. Mas ele tá pegando passagem bíblica de João 14:12 e distorcendo. E não tinha nada a ver com vários planetas habitados. Então, assim, e aí que é um engano, de que assim, ele já foi visitado outros planetas para saber se tem vida? Não, mas provavelmente tem. Então você está fazendo uma afirmação, uma crença que vai pautar a minha vida baseada em coisas que não tem nenhuma base científica, nada. Assim, tem pessoas em outro planeta? Ninguém nunca achou. Tá, mas eu tenho que tomar isso como fato de que estão morrendo em outro planeta e reencarnando neles. Tá entendendo como ele acaba... porque eu falo assim, é cosmológico, que ele está procurando explicar tudo no universo através do espiritismo, né? E aí tem a questão do apelo racional. Vou até pegar aqui, que é onde eles vão puxar a questão do espiritismo, né? A questão inclusive da reencarnação. Vou até aqui uma experiência pessoal com um casal que era espírita. E eles tiveram filhos que eram especiais, né, que eram atípicos, e a explicação que deram para eles no espiritismo é que era de outra reencarnação, que estava pagando dívida, esse tipo de coisa que eles falam. Isso soou na vida deles. Por quê? Porque é uma explicação. Por que o meu filho é atípico e o outro não? Né? Por que eu tenho um filho desse jeito?
E aí vinha, não, ele é atípico, ele está pagando os pecados dele de outra reencarnação. E vocês também têm que cuidar deles para pagar também o pecado de vocês. Então, é uma explicação racional? É. Mas aparentemente é. Mas é verdadeira? Não. Tem muitas coisas, você pode perguntar, né? Assim, mas você está pagando o pecado das outras vidas, você e a criança. Mas a minha pergunta é, qual foi esse pecado? Não sei, ninguém sabe. Você está pagando, você está sendo penalizado por algo que você nem sabe. É muito fácil dizer que foi de outra reencarnação, mas você não tem que comprovar nada. Então vira um engano isso aí. Vira realmente uma farsa, mas a pessoa acredita ali. Mas eu expliquei, não, nós vivemos numa terra onde a consequência do pecado está aí, é a morte. Cada um tem uma consequência diferente. Às vezes a criança agora nasceu assim, mas outros vão ter outras questões, porque o mundo inteiro já e sofre as consequências da queda. Bom, isso foi bom, porque com o passar do tempo esse casal chegou a Cristo. Mas para a gente entender essa falha. Eu pus aí Romanos 1, 21, 22 e Efésios 4, 17, 18, porque fala da corrupção da mente. Né? Deus tem a sua revelação, a sua palavra. Mas quando você rejeita a palavra dele, de onde você vai tirar suas análises? Da mente. E a mente, como diz essas duas passagens, ela está corrompida. Né? Seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios tornar-se louco. Então você tem aí essa distorção da mente que começa a inventar explicações que são aparentemente lógicas, mas nada são do que, de fato, uma corrupção. Tá? Mas vamos lá, só para a gente ir aqui. Eu estou falando assim. Então, só aqui fazer uma revisãozinha rápida, porque talvez não tenha tempo de fazer no final, mas aqui, ó. Apelo científico se colocou como uma ciência. Cristológico usa Jesus. Escriturístico cita a Bíblia. Cosmológico procura dar uma resposta universal. Apelo racional busca tudo colocar dentro de uma certa lógica. Tudo isso são coisas que o kardecismo tem e que estou aqui colocando as devidas refutações bíblicas. Mas aqui, gente, isso aqui é muito importante. O apelo emocional. O que eu quero falar com apelo emocional? Por que muita gente entrou no kardecismo? Você pensa o seguinte, você perdeu um parente que você gosta, pai, mãe, filho, qualquer um. Você não gostaria de falar com eles depois? Você abruptamente perdeu uma pessoa, ou às vezes pode não ter sido abruptamente. Vem alguém e diz assim, você tem como falar com ele, mesmo que ele já morreu. Tenho, como assim? Vamos lá em tal lugar, e ele vai aparecer lá e vocês vão conversar. Gente, quanta gente não entrou no espiritismo com isso? Eu não conheço. Pessoas que perderam um ente querido, veio alguém ali e falou, com o tempo eles viram a farsa e saíram. Eu conheço um outro que ele quando a mãe dele morre, a mãe dele levava ele no espiritismo, ele ia só por causa da mãe, falaram que a mãe dele ia estar lá, convenceram ele, mas ele pôs a prova, não era, até a história assim, né? Falam que a mãe dele ia estar lá, e ele fala assim, olha, eu de fato não acredito nisso, eu com a minha mãe por respeito a ela, não, mas ela vai estar lá, ela quer falar com você, tal. E aí ele fala, eu vou, mas se eu ver que tem alguma coisa errada, eu saio. E aí, quando chega lá, ele faz supostamente a mãe dele falando pelo médium, e ele pega e pergunta assim, no dia que minha mãe morreu, ela me deu uma fita de um cantor que eu gosto muito, qual que é esse cantor? E aí o espírito não soube responder, foi embora, nunca mais apareceu. E ele também nunca mais apareceu no centro espírita ali. Então, nem todo mundo tem essa sabedoria de pôr à prova. Às vezes, há fenômenos em que o espírito está preparado e dá um monte de informações ali que ele tem como saber e engana a pessoa. Mas esse apelo emocional, gente, é muito forte. E aí, só aqui alguns trechos para você pôr, por exemplo, Deuteronômio 18, 10 a 12. Proíbe o contato com os mortos. Jeremias 17, 9 fala do coração enganoso ali. Hebreus 9, 27, deixa eu só ampliar aqui, Hebreus 9, 27 fala que aos mortos está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então já é algo que vai falar abertamente contra a possibilidade de voltar. E aqui, gente, Eclesiastes 9, 5 e 6 é uma passagem muito clara falando que os mortos eles não voltam, que não tem parte nenhuma. Eu vou até falar assim, o termo que ele usa é o seguinte, os mortos não têm parte alguma do que aquilo
que se passa debaixo dos céus. Então, muita gente ele acredita por uma questão emocional, mas a Bíblia ela vai falar muito isso, que o coração ele é enganoso. Inclusive, Provérbios 28, 26 fala que quem confia no seu coração é insensato. Então, é óbvio, gente, a pessoa amava o pai, a mãe, o filho, o irmão, ali diz que ele está falando com o pai, com o filho, com o irmão, ele acaba indo lá. Então, é um apelo emocional muito forte, mas o coração é enganoso. Essas pessoas, ao invés de procurarem a fonte da verdade, que é a revelação divina, elas vão querer confiar no espírito que elas nem sequer têm como se certificar da identidade dele. Aí nós temos aqui, gente, o apelo poderizante. Alguns termos, eu falar a verdade, sou eu que invento para poder dar as explicações, tá, gente? O que é o apelo poderizante? Existem milagres acontecendo no kardecismo, como muitas religiões que tem aí. Existe sobrenatural. Assim, não dá para a gente ir longo, né, em todos os aspectos, mas eu queria o seguinte, apelo poderizante. Acontecem curas, milagres sobrenaturais, profecias. Claro que acontece, né? Desde o começo do espiritismo isso acontece. O que as pessoas precisam aprender a discernir é que nem tudo que é sobrenatural é divino. O sobrenatural é apenas aquilo que não faz parte desse mundo natural, que rompe com uma ordem natural das coisas. Isso pode ter uma fonte divina ou pode ter uma fonte diabólica. Vou aqui dar um exemplo bíblico bem claro. Jó perdeu parte dos bens dele porque disse que caiu um fogo dos céus e queimou animal, planta, bens que ele possuía. Quando o mensageiro vem dar, ele fala assim, fogo de Deus caiu dos céus e consumiu todo o teu gado. Né? Bom, gente, aquele fogo era do céu? Não, gente. Aquele fogo era de Deus? Não era. Aquele fogo era diabólico, era Satanás que estava destruindo as coisas dele. Mas aquele fenômeno produzido por um ente maligno era um fenômeno sobrenatural. Era divino? Não, porque não era Deus que estava fazendo aquilo. Então, aqui, tanto Deuteronômio 13, de 1 a 5, quanto 2 Tessalonicenses 2, 9, 10, fala de milagres satânicos, de fenômenos sobrenaturais satânicos. Então, nós temos que ter essa consciência de que não é porque há milagres que isso significa que foi Deus que operou, tá? Mas vou rapidinho aqui para a gente poder terminar pelo menos aqui. Apelo filantrópico, que é o mais forte no espiritismo. Eles pegaram uma frase de Jesus que é revolucionária, ama o teu próximo como a ti mesmo, fizeram disso sua bandeira, e estão aí. É ruim? Não é, gente. É melhor ser bom do que ser ruim, é melhor fazer o bem do que fazer o mal. Concordo com isso aí, não tem nenhum problema nisso. Agora, uma coisa é ajudar as pessoas nas suas necessidades. Você pode fazer isso. Agora, isso não significa que tudo que você fale e creia seja verdade. E aí é onde entra todo esse contato com espíritos que vem atrelado a isso. Outro ponto, a caridade funciona dentro do kardecismo como meio da salvação. E nós sabemos, segundo Tessalonicenses 8 a 10, dizendo o quê? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Né? Então, o que está falando aqui? Que nada, né? A visão do kardecismo é fora da caridade não há salvação. Isso é mentira, fora de Jesus não há salvação. Caridade é apenas, lá versículo 10, 2 Coríntios 2 a 10, 2:10 fala, somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos dela. Então, nós fazemos boas obras por sermos salvos, não para sermos. Mas, na visão espírita, isso tem o poder de pagar o seu karma e fazer você melhor na próxima encarnação. Segundo Coríntios 11, 14, 15 diz o seguinte, olha o que fala aqui. E não é maravilha, preste atenção nisso aqui, não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar, se transfigura em anjo de luz. Portanto, não é muito, versículo 15, que os seus ministros, ou seja, que os ministros de Satanás se transfigurem em ministros de justiça. Então, o que ele está falando aqui?
que pessoas que são, na verdade, servos de Satanás, eles podem se passar por ministros de luz, anjos de luz. Fala, se o próprio Satanás faz isso, por que não seus ministros? E o último apelo que eu queria usar aqui para você é o apelo romântico. O que eu quero dizer com o apelo romântico? Não sei se você já leu algum livro talvez não tenha lido, né? Nem leia, do Chico Xavier. Inclusive, alguns deles viraram filmes, né? Há 200 anos, tá? E são livros que viraram filmes. E eles são o quê? Uma romantização do espiritismo. Ele fica bonito, e acho que toda a figura do Chico Xavier evocou isso, né? Você lia aquilo, eu lembro que minha irmã lia aquilo ali, e aquela linguagem, até as Ibe Gaspareto, Violetas na Janela, então, há um romantismo, uma coisa linda, tal. Gente, eu pus até 2 Coríntios 11, 14, bem, a pessoa má, ela pode fazer um romance, ou a pessoa enganada, né, vou dizer assim, enganada, pode fazer um romance muito lindo, cheio de enfeite romântico, mas é falso. Vamos supor que você faça um livro de um romance de duas almas que se encontram depois da morte. Tá, aquilo é falso, gente, porque aquilo não é realidade. Ou reencarnam juntos para casar de novo. É mentira. Mas é bonito, é um romance bonito? É. Então, todos esses apelos, eles são instrumentos que acabam popularizando o kardecismo e firmando a mente de quem o segue, mas que não tem qualquer respaldo bíblico. Agora, eu quero aqui só ver com vocês alguns pontos só para nós trabalharmos rapidamente aqui. O kardecismo à luz das escrituras. O que a gente pode dizer? Primeiro que ele é um contrassenso. Por quê? Porque ele quer se intitular cristão, quando, na verdade, ele nega no ensino dele, né, nas doutrinas dele, ele nega as doutrinas fundamentais, como a morte vicária de Cristo. Um kardecista nunca vai dizer que Jesus morreu pelos nossos pecados, tá? Ele nega a doutrina da graça, que você é salvo pela graça, ele vai negar que a Bíblia é a palavra de Deus, e vai, gente, defender ensinos com origem do e reencarnação. Você acha que isso aí por que é um contrassenso? Porque aquilo que ele diz que é a fonte dele, ele vai lá e desfaz. Olha, eu lembro até hoje, assim, uma pessoa ligada ao espiritismo, né? Não vou falar mais porque levaria tempo, mas uma pessoa ligada ao espiritismo, ele vê um colante assim, e era muito bonito aqueles adesivos, tá? Da Sal e Luz. Tinha assim, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Essa pessoa leu e fez um artigo revoltada, porque não, é você que purifica seus próprios pecados. Por quê? Ele nunca vai aceitar a verdade bíblica. Então, quando o kardecismo se diz cristão, é um contrassenso que está negando essas verdades bíblicas. Ele é uma fraude, por quê? Porque ele usa o nome cristão ao mesmo tempo que ele nega seus ensinos fundamentais. Se coloca como uma revelação posterior, quando qualquer revelação posterior foi colocada como falsa. O Kardec fala que ele é a terceira revelação. Lembra de Gálatas 1, 8 e 9? Porque se alguém ensinar um outro evangelho, mesmo que seja um anjo, diferente daquele que eu tenho pregado, que seja maldição. Então, não dá. E ele fala em contato com os mortos quando os mortos não têm contato com os vivos, como nós vimos Eclesiastes 9, 5, 6. E, por fim, ele é uma abominação. Por quê, gente? Porque Deuteronômio 10, 18 a 12 fala que é uma abominação. Porque o Saul, em 1 Crônicas 10, 13 e 14, fala que ele foi buscar o contato com os mortos e que ele foi punido por causa desse contato com os mortos. Então, ele é uma abominação. Mas eu quero só aqui terminar alguma pergunta para se fazer para um kardecista, né? Você pergunta assim, por acaso não é perigoso um contato com os espíritos? Então, as pessoas entram em contato com os espíritos através dos médios. Eles não têm como saber o verdadeiro caráter dessas entidades. Elas supõem que sejam do bem, porque acreditam que eles estão falando a verdade. Mas se eles forem do mal, certamente estará mentindo. Sendo assim, eles estão correndo um enorme risco. E aí, gente, o próprio Kardec, ele fala assim, ó, assim, se um espírito se comunica com o nome de São Pedro, por exemplo, não há mais nada que prove que seja exatamente o apóstolo com esse nome. Pode ser um espírito do mesmo nível por ele enviado. Ou seja, mentira. O espírito pode estar enganando, né? Então, outra citação aqui. Esses espíritos levianos pululam ao nosso redor
e aproveitam todas as ocasiões para se imiscuírem nas comunicações. A verdade é a menor de suas preocupações, eis porque eles sentem prazer maligno em mistificar aqueles que têm a fraqueza e algumas vezes a presunção de acreditar neles sem discussão, né? E aí para a gente entender, né? Estão ali falando com espíritos que eles sequer sabem quem é. Nenhum livro sagrado de outras religiões proíbe o contato com o espírito dos mortos. Aqui, assim, outra pergunta para você fazer. Como é que você fala com o espírito dos mortos? A Bíblia chama isso de abominação. Nenhum livro sagrado de outras religiões proíbe o contato com o espírito dos mortos. A Bíblia proíbe. Usar a Bíblia para justificar aquilo que ela proíbe é uma contradição. Nas Escrituras, invocação de mortos, ela é continuamente condenada, como está aí, Deuteronômio 18, 10 a 12. E por fim, por que você acha que o contato com os mortos como é que se fala com os mortos se o contato com os mortos é impossível? E aqui, Eclesiastes 9, 5, 6, porque os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século em coisa alguma que acontece debaixo do sol. Então a pergunta é, como que ele pode se comunicar se isso é impossível? E aqui, novamente, passagem de Lucas 16, do 27 a 31, onde Abraão diz que eles têm que ouvir a lei e os profetas, e os mortos, o nenhum dos mortos vai voltar. Só para terminar aqui, gente, a nossa atitude é sempre de amar as pessoas, de orar pelas pessoas, de testemunhar para as pessoas. Tanto aqui, ó, não é gente de uma pessoa só porque ela é espírita, é uma pessoa legal, né? Boa. Você pode manter a amizade ali com ela, é óbvio, você tem que ser firme na sua fé, você não vai achar que só porque ela é legal, que aquilo que ela crê e pratica é verdade. Então você tem que ter essa consciência. Mostre a ela o evangelho, ou seja, viva um evangelho em que ela possa ver. Seja solícito, ajude essa pessoa, o que ela precisar, apoie. Testemunhe sempre que possível do que Deus fez na sua vida. Questione o que Kardec pensava da Bíblia, você pode fazer isso. Pergunte se ela sabe o que ela pensa, o que Kardec pensava da ressurreição. Então você tem que conhecer a doutrina bíblica, mostrar que a ressurreição é o contrário da reencarnação. Questione o que ele pensa da proibição divina de consultar os mortos. Fale sobre o perigo de consultar um espírito. Então, são esses pontos que você pode trabalhar aí. Tá aí, aqueles que quiserem seguir o meu canal, aí aqueles que quiserem me acompanhar nas redes sociais. Muito obrigado, Deus abençoe você e até a próxima aula. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou.